Boa tarde, alunos. Estamos aqui mais uma vez para darmos início à nossa aula de língua portuguesa. Mas antes, queria saber como vocês estão, a família, os amigos, e aproveitar para lembrar vocês de não se esquecerem de praticar todos os dias os métodos de uso de higienização que nós temos sido orientados durante todo esse tempo. Por exemplo, ao entrar e sair de algum lugar, lavar bem as mãos, sempre usar o álcool em gel, usar a máscara e, por fim, tomar todos os cuidados de distanciamento das pessoas. E, se for o caso, até mesmo dentro de casa. Use a máscara se houver algum idoso ou alguma pessoa do grupo de risco. Eu tenho certeza que se todos nós tomarmos todos os cuidados necessários, em breve tudo isso vai acabar e vamos voltar à nossa normalidade, inclusive as aulas presenciais dentro das escolas, ok? Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos adentrar num conteúdo essencial na gramática da língua portuguesa, que é sobre sujeito. Mas antes, eu vou fazer uma breve revisão com vocês de algumas partes da gramática que nós precisamos saber elas para que a gente consiga adentrar nesse conteúdo sobre sujeito. Eu vou relembrar com vocês sobre frase, oração e período. Um breve resumo, ok? E aí eu queria que você pegasse o seu caderno e anotasse as informações que estão sendo passadas. Frase é todo enunciado que possui sentido completo. Ela pode ter ou não a presença de um verbo. Por exemplo, silêncio. Silêncio, vemos que ela é uma palavra que ela possui sentido completo e ela não tem a presença de um verbo, mas ela consegue passar a informação completa para quem está lendo. Um outro exemplo de frase que eu posso citar aqui, fogo. Sabemos que fogo é uma palavra que ela possui sentido completo, usando devidamente os pontos certos. Então, frase é toda palavra que possui sentido completo, podendo ou não ter a presença de um verbo. Anotem aí esses exemplos, tá bom? Agora eu vou falar sobre oração. A oração ela é caracterizada pela presença de verbo dentro da frase. Vamos aqui agora citar dois exemplos breves e rápidos para que vocês possam entender melhor. Chove muito hoje. Vemos aí que existe um verbo presente nessa frase e por isso nós a caracterizamos como oração. Chove muito hoje. Por que é uma oração? Porque ela possui a presença de um verbo. Um outro exemplo que eu posso citar aqui, a noite está linda. Vemos mais uma vez que possui a presença de um verbo dentro dessa frase. Então, por isso, nós a caracterizamos como oração. E para finalizar esse breve resumo, essa breve revisão, para que a gente possa então dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje, eu vou falar sobre período. Existem períodos simples e período composto. O que se caracteriza no período é quando ele possui mais de um verbo na mesma frase e oração. Exemplo: corri muito e cheguei em casa. Vemos aí que nessa oração possui dois verbos, ok? Agora, para finalizar, eu vou citar mais um exemplo. Gosto quando me mandam flores. Podemos identificar a presença de dois verbos nessa oração. Ou seja, caracterizamos por período, podendo ser simples ou composto.
Bom, espero que eu tenha acrescentado essas informações a vocês. Anotem, porque isso é muito importante para que a gente dê início, para que vocês possam entender melhor esse próximo conteúdo, que é sobre sujeito. Existem 5 tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito e sujeito oculto. Ou seja, 5 tipos de sujeito. Mas hoje nós vamos falar sobre 2, sujeito simples e sujeito composto. Para começar, eu vou dar uma breve explicação do que é o sujeito. Sujeito nada mais é do que o termo essencial da oração, ou seja, sujeito é onde fica todas as informações da oração, é o que caracteriza a oração. Vamos agora falar sobre sujeito simples. O sujeito simples é quando há apenas um núcleo dentro da oração, que nós chamamos de núcleo do sujeito. Por quê? Porque apenas no sujeito simples existe uma informação ou uma característica do que aquela oração ou frase está dizendo. Vamos agora falar sobre um exemplo de sujeito simples. Maria fica muito bonita arrumada. Uma dica para se identificar o sujeito dentro de uma oração é sempre perguntar o verbo da oração. É simples. Quem sempre está bonita quando está arrumada? Perguntamos sempre ao verbo e ele automaticamente vai nos dar a informação necessária para a gente identificar o sujeito e classificar o sujeito. Então, quem sempre está muito bonita? Maria. Então, nessa oração, o sujeito é Maria, ou seja, uma pessoa só. Lembrando que núcleo é quando nós identificamos o sujeito e classificamos. Ou seja, nessa oração possui só um núcleo. Núcleo é dado esse nome porque nem sempre o sujeito é caracterizado por uma pessoa, mas pode ser um número, uma orquestra ou algo mais. Então, nós caracterizamos como núcleo. E nessa oração nós temos apenas um núcleo, que é Maria. Então, podemos classificar essa oração como sujeito simples. Um outro exemplo de sujeito simples é: Pedro está triste hoje. Podemos perguntar o verbo dessa oração. Primeiro, identificamos o verbo. Quando identificamos o verbo, podemos fazer a pergunta ao verbo. Quem está triste hoje? Pedro. E aí conseguimos identificar o sujeito e classificar o sujeito, sabendo que nessa oração possui apenas um núcleo. Então, o sujeito é simples. Anote essas informações, criem também orações, identifiquem e classifiquem o sujeito. Agora, eu vou falar sobre o que é sujeito composto. Sujeito composto é quando a oração possui mais de um núcleo. Vou citar aqui alguns exemplos e vocês vão anotar aí no caderno de vocês. Maria e Antônio são casados há muitos anos. Lembrando sempre da dica. Qual é a dica? Sempre perguntar ao verbo. Quem são casados há muitos anos? Maria e Antônio. Então aí nós sabemos que existem 2 informações sobre o sujeito, que são caracterizadas por 2 pessoas, ou seja, 2 núcleos. Por isso é sujeito composto. Quem é o sujeito? Maria e Antônio, sujeito composto. Ok? E agora, para a gente finalizar, eu vou dar mais um exemplo. Dona Filó e Dona Filomena são amigas desde a infância. Sabemos aí
que existem dois núcleos, porque existe mais de uma informação sobre o sujeito, são duas pessoas. Quem são amigas desde a infância? Dona Filó e Dona Filomena. Então aí nós identificamos o sujeito e podemos classificar ele. Por ter mais de um núcleo, será sujeito composto. Anotem essas informações e, como dever de casa, vocês vão fazer pesquisas, trazer exemplos de frases de sujeito simples e composto na próxima aula. E assim, nós vamos trabalhar mais sobre isso e dar continuidade nesse conteúdo sobre sujeito. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.